Oi, gente, aqui somos o Embrioblog. Estamos no nosso quadro Por Trás da Vida. Hoje nós estamos com a professora Mônica para desvendar o segredo da imunologia durante a gestação. Seja muito bem-vinda, professora Mônica. Ela é formada em Medicina Veterinária pela Unesp, com mestrado e doutorado em Imunologia e Parasitologia aplicada pela UFO, e com pós-doutorado na área de alérgenos. Nós gostaríamos de saber como que você veio parar aqui na UFO. Boa pergunta. Primeiro, depois de 8 anos de formado em veterinária, eu fiquei naquela dúvida que área que seria mais interessante eu estudar. E eu gostei muito de imunologia quando eu me graduei, né? Em 1985, quando eu fiz imunologia. E eu sabia que a imunologia tinha mudado muito por causa da AIDS, etc. Então eu falei assim, eu acho que é um desafio muito grande, né, a imunologia. E aí prestei o concurso, né, na pós-graduação. Passei em segundo lugar, mesmo depois de 8 anos, e tendo feito somente imuno, parasita e microveterinários. Nossa. Eu não fiz nada humano, né? Passei em segundo lugar e aí sempre assim, a imuno é uma paixão, né? E aí eu fui fazendo mestrado, doutorado, pós-doc. Quando eu terminei o pós-doc, eu ainda prestei um outro concurso antes daqui. Então, o segundo concurso praticamente que eu pude, porque como veterinário você não pode prestar todos, porque não é da área da biologia. Então, o segundo concurso que eu prestei foi o da imuno aqui na UFO e eu passei. Ah, sim. Muito interessante. E agora, como o nosso tema é imunologia dentro da gravidez, né, a gente quer entender o início de como isso acontece, né? Porque, por exemplo, um feto na barriga da mãe é meio que um corpo estranho. Sim. Como que o corpo da mãe não ataca esse embrião em formação? Essa é uma pergunta vamos dizer assim, do século passado, desde o meio do século passado. Peter Medawar, inclusive ele ganhou o prêmio Nobel pelos estudos em embriologia e imunologia, ele se questionava, né? E os cientistas se questionavam e ele também. Como que a mulher, já que o feto é 50% semelhante à mãe, 50% semelhante ao pai, porque como a mulher não rejeita? Será que é a placenta? Será que é um órgão mágico que faz tudo isso? E aí, diversos estudos, né, pesquisas sérias, conduzidas, demonstraram que a mulher, sim, ela reconhece uma molécula, que é o HLA, que é estranho a ela, que está presente no zigoto, no embrião e no feto. Sim. Então, mesmo antes da concepção, quando a mulher ela tem relações sexuais com um determinado companheiro, ela já começa a produzir anticorpos, mas são anticorpos diferentes, que vão ser neutralizadores, bloqueadores, que vão formar o que a gente chama de rede diotípica, que de certa forma, na gestação, vai contribuir com mecanismos tolerogênicos, né? E as células Tregs também envolvidas, porque é uma rede, é um complexo de mecanismos, não é um só. E as células Treg atualmente ganhou o prêmio Nobel de Medicina. Sim, né? A gente estava acompanhando. Então, assim, a mulher, ela, antes mesmo da concepção, quando ela entra em contato com o feto, com o HLA do companheiro, ela já está produzindo fatores que vão ser neutralizados. E depois, com o início da gestação, a progesterona também vai ajudar na produção de alguns fatores que vão levar a um perfil de citocinas não inflamatórias, não trombóticas, que vai favorecer a instalação dos envoltórios fetais e a manutenção da gestação. Hoje a gente sabe até que em alguns casos, não muitos, mas em alguns casos, os abortos recorrentes podem ser imunomediados, ou seja, falha nessa rede imunomoduladora. Então, por exemplo, se a gente tem uma mulher que está sofrendo muito aborto, a gente poderia, às vezes, aplicar um imunobiológico para que, se a gente tentar pensar por esse lado, que pode ser pelo sistema imune, para meio que deprimir um pouco e ela não sofrer esse aborto? Não seria dessa forma hoje que se faz com as mulheres que têm essa infertilidade imunomediada. As terapias hoje, elas envolvem imunizar a mãe em relação ao HLA paterno. Porque se está falhando, e não é a progesterona que está falhando,
é porque ela não está montando essa rede. E um dos primeiros mecanismos de montar essa rede é a produção de anticorpos bloqueadores. E como que a gente pode produzir anticorpos? Quando entra em contato com o antígeno. Sim. Então, talvez a concentração, a quantidade, algo no sistema imune ali da placenta, do órgão reprodutor feminino, pode estar não contribuindo com a instalação do perfil imunomodulador. Então, hoje o que se faz, já há algum tempo, inclusive, é a imunização da mãe com o HLA paterno. Tá? Então, tudo isso tem uma escala. Você não pega o HLA e inocula na paciente. Sim. Não, é tudo dose dependente, vai aumentando aos poucos. Vai sendo estudado o caso, né, dessa mulher, dessa família que quer um filho. Sim. Agora, um fato interessante é que algumas mulheres, elas sofrem violência sexual. Sim. E elas engravidam. Então, elas não tiveram tempo de montar uma rede imunomoduladora com anticorpos, com células T-reguladoras, e mesmo assim, elas conseguem manter a gestação. Infelizmente, elas mantêm a gestação, para algumas delas, né? Ou seja, existem muitos fatores, não é um só. Claro. E trabalhar com imunoestimulação, ou imunodepressão, ou imunossupressão, é algo que é muito delicado. Então tem que ser muito bem acompanhado, caso por caso, porque, como eu disse, tem mulheres que não têm rede imunomoduladora no momento da concepção, e mesmo assim mantém a gestação. Sim. O sistema imune, ele é muito complexo, ele vai, né, se compondo por vários fatores e nunca é sempre uma coisinha só. Então, assim, a gente sempre pensa que o bebê, ele já nasce sem nenhum contato com antígenos, a não ser o da mãe, né? Então, assim, como que ele consegue, né, sobreviver esses primeiros dias, os primeiros meses? Porque, afinal de contas, se ele não tem nenhum contato com nada, o sistema imunológico dele é muito fraco. Então, como que ele consegue sobreviver esses primeiros dias? Então, nós temos que imaginar que somos seres que vivíamos, né, na natureza. E como seres viventes na natureza, os nossos ancestrais foram como que criando estratégias de sobrevivência. Então, na 16ª semana de gestação, ou seja, próximo ao 4º mês de gestação, a mulher mãe, ela já passa anticorpos da classe IgG, que é um anticorpo muito importante porque ele consegue transitar no corpo inteiro, nos diversos fluidos e tecidos. Então, a mulher gestante já passa anticorpos para o seu bebê no 4º mês de gestação. E ela vai passando aos poucos. Então, quando o bebê nasce, ele está com uma quantidade de anticorpos significativa, que durante os primeiros meses irá protegê-lo. E a gente vê que ainda sobra um pouquinho desses anticorpos por volta de 1 ano. Até 1 ano ainda tem anticorpos maternos, em menor concentração, mas tem. Aí, quando ele nasce, tem a amamentação. Então, com a amamentação, a mãe já está fornecendo pelo leite um outro tipo de anticorpo, que é o anticorpo IgA, que é importante nas mucosas. Sim. Mucosa do sistema digestório, sistema respiratório, sistema geniturinário. Tanto o IgG quanto o IgA vão representar os antígenos que a mulher, que a mãe, já entrou em contato na vida dela e que o bebê está começando a entrar. Então, esses anticorpos já vão protegê-lo logo nos primeiros dias. Sim, e uma questão que muitas pessoas comentam é que, tipo assim, e o bebê ficou doente, o leite da mãe vai mudar, né? Porque o corpo da mãe sente que o bebê está doente, então ele tem que produzir anticorpos específicos para poder auxiliar. Até um certo ponto, a gente pode entender que isso pode acontecer por conta da mãe também estar entrando em contato com esse antígeno, mas realmente ninguém entende muito bem como isso acontece. Mas como? Você poderia nos explicar? Então, o nosso sistema imune ele é uma rede moduladora. Então, conforme o estresse, conforme a nutrição, o sono, as infecções, as vacinas, tudo isso vai influenciar o nosso sistema imune. Então, quando a mulher ela está até mesmo que estressada, porque o bebê dela, um neonato, um bebê que acabou de nascer, já está na UTI e ela não está conseguindo, às vezes, nem ainda produzir o leite em grande quantidade, ela está produzindo colosso, que é em pequeno volume.
esse sistema imune já está meio que ativado para produzir aquilo que o bebê precisa, tanto nutricionalmente quanto imunologicamente. Então, não é que ela vai fornecer exatamente aquele anticorpo que o nenê está precisando porque ele está com uma infecção. Pode até que ser, sim, porque ela está, às vezes, no mesmo ambiente que o bebê e ela entrou em contato com esse patógeno e agora produz anticorpos contra esse patógeno que vão ser fornecidos via leite. Mas suponhamos que, por um motivo ou por outro, ela não entrou em contato ou já tenha entrado previamente. Então, agora, o sistema imune, mesmo sendo um mecanismo estressante, o sistema imune, o organismo entende que é algo que é evolutivo, que aqui está um novo ser que precisa sobreviver. Então, agora ela começa a produzir uma resposta mais efetiva, ou seja, mais precisa, mais direcionada às necessidades do bebê. Isso é interessante em todos os aspectos, inclusive nutricional. O leite muda. Tá? O leite de um recém-nascido, se ele é prematuro, se ele é a termo, ou seja, se ele nasceu entre as 38 e 42 semanas, é diferente completamente, nutricionalmente e imunologicamente, daquele leite de um bebê que tem 6 meses ou 1 ano. Sim. Ou seja, a mãe está em contato com as necessidades do bebê. E assim, tem uma outra questão que atualmente está ficando muito em alta essa questão, que é tipo, agora tá surgindo muitas mães que não querem amamentar e dar fórmula para os bebês, e a questão como que fica o sistema imunológico desses bebês que recebem apenas fórmula? Nós temos que lembrar que o sistema imunológico e nossos sistemas, eles evoluíram ao longo de milhões de anos e nós somos os representantes que sobreviveram frente a todo esse processo de evolução. Então, nem sempre as nossas mães, né, sobreviviam, as mães da nossa espécie sobreviviam. E muitas das vezes, sim, tinha que ser ofertado o leite de outros animais. Então, nós já nos adaptamos a isso. Mas é claro que, imunologicamente, o leite materno, ele é muito mais rico em fatores, em pré-bióticos, em probióticos, que vai ajudar a instalação da microbiota saudável. Então, imaginemos, por exemplo, um prédio. Ele está zerinho, todos os apartamentos, não tem ninguém nesse apartamento. De repente, a gente abre as portas desse prédio e as pessoas podem ir chegando nos diferentes apartamentos. Quando todos eles estiverem preenchidos, vai ficar difícil agora uma pessoa sair para outra entrar. Certo? E, de certa forma, se nós pensarmos que o leite materno vai ajudar na colonização da microbiota saudável, então, fornecendo, inclusive, nutrientes para essa microbiota saudável se instalar, então, se eu não forneço leite materno, outras possíveis bactérias, outros possíveis patógenos, inclusive, poderão se instalar, dificultando não só o desenvolvimento de um sistema imune mais saudável, mas também podendo colocar em risco a saúde do bebê naquele momento em que está usando a fórmula láctea. Mas, como eu falei, o nosso sistema ele já está em evolução há muito tempo em relação ao consumo de leite de outros animais. Mas eu costumo brincar também. A vaca, né? Geralmente a gente consome leite de vaca. A vaca está no pasto. A vaca tem 4 estômagos. A vaca tem chifre. O bezerro, né, que é o seu bebê, vai entrar em contato com os anticorpos dessa mãe que, muito diferente de nós, eles são herbívoros, nós somos onívoros. Então, o leite da vaca é excelente para o bezerro. Mas, é claro, pode ser oferecido a outros mamíferos. A gente vai perder em alguns componentes, né, bioativos, mas, como nutrição, como alimento, ele ainda é uma grande oportunidade. E algumas crianças precisam usar a fórmula láctea. Claro. É completamente contraindicada a amamentação. E outra questão muito interessante que a gente tem a falar é que quando o leite materno é produzido, mesmo depois, né, da amamentação e tudo mais, quando que começa a ser formado o sistema imune daquele bebê? Porque por mais que ele
esteja sempre sendo mais protegido pelo leite materno, então ele tem mais a imunização passiva, como que esse sistema imune vai sendo formado? Porque o Ministério da Saúde, né, as organizações mundiais de saúde, fala que a amamentação seria o ideal até os 2 anos, o que raramente acontece hoje no Brasil. E então, no mundo, sim. Mas como que ele vai sendo surgido, né? Como vai surgir esse sistema imunológico que é capaz de proteger o bebê sem depender mais desse leite? Se nós pensarmos na palavra exata da composição do sistema imune, na organogênese, né? No momento em que os órgãos já são formados, aí nós já temos a medula óssea, já temos o timo, são órgãos importantes como órgãos, a gente chama de linfóides primários, sim, onde os linfócitos T, linfócitos B, que seriam os nossos soldadinhos, vão começar realmente a ser produzidos. Então o bebê ele já tem imunidade ativa. Não é uma imunidade semelhante a um adulto. Inclusive, um bebê de 1 ano ele vai ter uma imunidade de 60% proporcionalmente falando ao de um adulto. Então mesmo isso leva o sistema imune, ele vai aprendendo com os antígenos, ele vai aprendendo com o meio ambiente, com os nutrientes, ele vai se modulando. Essa palavra é importante quando a gente fala de sistema imune. Ele vai se adaptando, modulando. Então muitas das vezes os anticorpos que ele recebeu durante a imunidade passiva, que ele recebeu na gestação e recebe pelo leite materno, sim, tem um papel fundamental, mas o bebê já está construindo a sua imunidade ativa, ele produzindo a sua própria imunidade. Nós temos que lembrar que o sistema imune ele é composto por várias moléculas e células, trabalhando de forma harmoniosa. Não quer dizer que você tem uma imunidade e não vai ter a outra. Sim, então elas vão estar trabalhando de forma harmoniosa. E mais ainda, uma pode ativar a outra. Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, a imunidade de mucosa no bebê, modulada principalmente pela IgA, essa imunidade de mucosa vai influenciar a imunidade sistêmica, não só de mucosa. Por quê? Porque o sistema imune está todo conectado, né? Pelos vasos, pelos órgãos linfóides. Sim. E uma questão também que a gente tem, por exemplo, agora falando um pouco de doenças autoimunes, um pouco mais fugindo ali da amamentação, por que elas pioram durante a gravidez na mãe, e se teria alguma chance, né, do bebê adquirir a mesma doença imune do que a mãe durante essa gestação e tudo mais, porque, tipo assim, quem tá de casa às vezes não entende tão bem o funcionamento do nosso sistema imune e não entende como que isso funciona. O sistema imune é uma caixa de Pandora, a gente tem que evitar abrir porque não sabe o que está lá dentro, né? Mas assim, nem todas as doenças autoimunes vão piorar com a gestação. Tá? A doença autoimune que vamos dizer assim, de certa forma, mais perigosa é o lúpus eritematoso sistêmico na gestação. Porque o lúpus, o mecanismo de desenvolvimento da doença é mediado por anticorpos. E na gestação, a mulher produz muitos anticorpos para poder passar para o bebê. Então, inclusive os obstetras, né, os ginecologistas, eles recomendam às mulheres que têm lúpus ao melhor período delas poderem engravidar, porque vai ter uma piora clínica. Se elas estiverem sendo bem manejadas antes da gravidez, vai ser muito mais fácil, porque nós estamos falando de inflamação que pode lesionar rim, pode lesionar vários tecidos e comprometer a função desses órgãos e tecidos. Então, se ela estiver bem manejada antes da gestação, então provavelmente vai ter uma piora, mas uma piora controlável, tá? Junto ao seu médico e obstetra. E tem doenças que melhoram, por exemplo, a artrite reumatoide. A artrite reumatoide não é uma doença de idoso, jovens, crianças têm artrite reumatoide. Sim. E como não é uma doença cujo mecanismo é anticorpo, e sim linfócitos T, então existe uma melhora, porque a gestação, de certa forma, leva a um perfil que a gente chama anti-inflamatório antitrombótico, que seria o T-helper 2, o TH2. Sim. E no caso da artrite, é padrão TH1. Então, se a mulher entra em TH2 com a gestação, então melhora o perfil TH1 e assim ela consegue melhorar o quadro clínico de artrite reumatoide. Então, nem toda doença autoimune
vai levar a uma piora. Tá? Só que toda gestante que tenha doença autoimune ou esteja, né, em acompanhamento de um possível diagnóstico de doença autoimune, tem que fazer o pré-natal para saber como que ela está fisicamente e como ela pode evoluir frente a essas doenças autoimunes que ela venha a ter. A outra pergunta que você fez... É que algumas pessoas podem acreditar, por esse compartilhamento de sangue, né, o sistema imune sendo passado, se o bebê poderia adquirir uma doença autoimune que já é pré-existente na mãe. Adquirir pela gestação ou pelo leite materno é impossível. Doença autoimune, o indivíduo ele produz a sua própria resposta imune contra o autoantígenos, ou seja, componentes que tem no nosso organismo. Só que a gente precisa ter todo um processo de desenvolvimento da resposta imune para começar a produzir anticorpos contra autoantígenos, linfócitos T contra autoantígenos. E o que nossas mães nos passam são só anticorpos que elas produziram. Sim. Então nós não temos a nossa rede ainda construída para desenvolver uma doença autoimune. Poucas doenças autoimunes mais significativas acontecem na infância. O diabetes mellitus tipo 1, quando ele é imunodependente, é uma dessas doenças. Mas a maior parte delas vai acontecer na idade jovem, adulta. Sim. Por quê? Porque o nosso sistema imune ele vai entrando em contato com os nossos autoantígenos e às vezes até por causa de diferenças moleculares pequenas entre os patógenos e nós. Sim. E às vezes o nosso estilo de vida, né, que vai influenciar o desenvolvimento de doença autoimune. É claro que tem a parte genética, tá? Que alguns de nós, né, herdamos os genes, principalmente do HLA dos nossos pais, principalmente das citocinas, dos receptores de citocinas dos nossos pais. Então, alguns podem ter um fator de risco aumentado de desenvolver doenças autoimunes, mas ela não é transmissível, né, durante a gestação e nem durante a amamentação. E, por exemplo, você falou que o lúpus, né, normalmente ele é mediado por anticorpos. Poderia, por exemplo, o lúpus atacar esse bebê que está sendo gerado pelaquela mãe? Sim, em certo aspecto, sim. Mas o que acontece com o lúpus, que é tão interessante, infelizmente, é que os anticorpos são direcionados a componentes do núcleo. Então, ao DNA, às histonas, aos nucleossomas. Então, o bebê tem que ter muitas células sendo destruídas para que esses anticorpos consigam, vamos dizer assim, agir, formar imunocomplexos e se depositar nos vasos. Porque não é só o anticorpo ligar ao antígeno. Essa ligação, sim, acontece. E esse complexo vai agora meio que se depositar nos vasos, nos pequenos vasos, que se chamam capilares. Obrigada. Vão se depositar nos capilares. E aí ativar vários mecanismos que vai levar às vasculites, à inflamação dos vasos. Então, não é somente o anticorpo materno que vai ser passado pela placenta, né? Porque o leite não. Não é só esse anticorpo do lúpus que vai ser passado pela mãe. Porque seria em pequena quantidade, porque esses anticorpos já estão ligados aos autoantígenos da mãe, então seriam poucos anticorpos. E, além disso, o bebê também teria que estar com algum tipo de necrose, inflamação, que favorecesse esses anticorpos se ligar a esses antígenos nucleares e o complexo se depositar nos vasos. Sim. Não é impossível, mas não é a doença que mais nos preocupa na gestação. Tá? O bebê ter a doença, desenvolver a doença. Sim. Então, agora uma coisa assim, que assusta muito as mães. Qualquer mãe, eu acho que sempre passa por esse susto, que é quando o bebê fica doente. Sim. Né? E aí muito se fala, tipo, como aumenta o sistema imune, diminui, tem que dar vitamina C, tem que dar vitamina, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Ninguém realmente sabe, né? As pessoas, no modo geral, não tem muito conhecimento sobre o que faz efetivamente aumentar o sistema imune daquele bebê para ele adquirir menos doenças. Tá. Essa questão de aumentar ou diminuir o sistema imune, porque às vezes a gente precisa diminuir, já que está muito inflamado, e às vezes a gente precisa aumentar, porque ele
ele está muito fraco em relação a agentes infecciosos. Isso é uma caixa de Pandora. O que nós temos que pensar é que esse sistema imune está altamente regulado, altamente coordenado. Se eu mexo em uma peça, o baralho pode, o dominó pode despencar. Então, o que nós temos que realmente pensar é nos nutrientes ou nos imunonutrientes que estão sendo fornecidos a essa criança. Se ele está tomando leite materno, excelente, não precisa ser feito nada. Praticamente não precisa ser feito nada. Lembrando que no nosso organismo nós temos citocinas, nós temos elementos na ordem de picogramas. Então, qualquer coisa que eu forneça, né, se eu forneço uma citocina para tentar modular essa resposta imune, é muito complexo, porque a quantidade é muito pequena. E elas têm alguns comportamentos, nem sempre, de alças de feedback positivo e negativo. Sim. Então, assim, eu estou mexendo em um fator e posso estar alterando outros fatores que vão até serem prejudiciais. Então, o que a gente fala? É muito mais fácil nós falarmos para jovens, adultos, do que para um bebê. Até para uma criança também é mais fácil. Os fatores ambientais modificáveis, aquilo que a gente pode interferir e, de certa forma, que vão contribuir com um sistema imune mais saudável. Então, por exemplo, a alimentação. A alimentação, quanto mais descascar, é melhor do que abrir embalagens. Sim. Mesmo se forem doces, guloseimas, mesmo se for um leite, uma fórmula láctea, né? Então, evitar ao máximo abrir embalagem e descascar alimentos e preparar alimentos com diversas cores, com diversas modalidades. Há uma época, a OMS ela preconizava que a gente devia, em uma semana, diversificar em 10, 20 alimentos por semana diferentes. Hoje já se fala em 30. Nossa, é bastante. E está muito difícil, né, nessa rotina que a gente está tendo de fazer isso. Até mesmo porque hoje a gente vê uma rotina onde as mulheres trabalham muito mais. E então, dependendo depois desse tempo que elas passam de licença, fica difícil dela cuidar. Mas aí que entra o profissional da saúde. Orientando, por exemplo, você vai dar um suco, tá bom, então você deixa um pouquinho mais de bagaço, de fibra, em vez de ser de 2 alimentos, coloca uma beterraba, coloca uma cenoura, coloca um chuchu, coloca uma abobrinha no suco. Você fala, nossa, mas no suco. Então o profissional na área de nutrição vai ajudar essa mãe a melhorar o aporte, né, de nutrientes, mas também de imunonutrientes. Mas um outro fator modificável é o sono. Então, dormir é fisiológico, mas pelo estresse que a criança, que a mãe e nós adultos passamos, às vezes a gente não consegue dormir em qualidade, não é em quantidade. Sim. Quantidade sim, é bom, mas em qualidade, né? Outro fato importante, quando a criança está sendo amamentada, às vezes ela mama 5, 10 minutos. Aquele leite que ela está sugando, ele é mais rico em água e menos de nutrientes. Então ela vai sentir fome mais tarde. Então o intervalo dela vai ser menor. Isso vai comprometer o sono dela, isso vai comprometer o desenvolvimento dela. E um desenvolvimento físico e nos diversos aspectos do sistema nervoso. Então, assim, saber disso, ter um profissional de saúde que te orienta a ter uma amamentação mais regular. A criança está mamando só 10 minutos e está dormindo. O que eu faço para ela mamar, chegar nos 30, 40 minutos, para realmente ter uma quantidade de nutrientes, já que o primeiro leite, que é o leite anterior, é rico em água. Então ela precisa do leite posterior. Então, aí que entra os profissionais de saúde para nos ajudar. Sim. Quanto ao sono também, nós temos profissionais fisioterapeutas e mesmo neurologistas do sono que também pode orientar se houver algum distúrbio. Tá? No caso da criança, é bom ela tomar sol, tem a quantidade de sol, horário, né? É bom ela fazer exercícios, mas quais exercícios que um bebê pode fazer? A gente brincar com ele, o fato dele se mexer, dele mexer os bracinhos ativamente, tudo isso vai fazendo que o sangue circule, é diferente de estar quietinho, sentadinho, né? Então tem várias estratégias
em relação a esses fatores modificáveis que vão ajudar a fortalecer esse sistema imune. Mas, em algumas poucas situações, vão ser necessários, sim, entrar com um imunomodulador. Sim, sim. Tá? E aí, quem vai orientar é o outro profissional da saúde, que vai ser o pediatra. Sim, é porque sempre há um grande desespero, né, das mães quando veem os bebês Eu fui uma doentes, dessas. né, até mesmo mães da área da saúde. Sim. Porque quando você vê o seu próprio filho ali passando mal, você fala assim, eu preciso fazer ele melhorar, eu preciso fazer alguma coisa. Agora, pensa assim, uma criança que tem alergia, e eu forneço, por um motivo ou outro, né, na mídia, me falam que vai fortalecer o sistema imune. Vai aumentar a alergia do bebê. Sim. Então, isso não só do bebê, como jovens e adultos. O ideal é a gente dar os blocos de construção para o nosso sistema imune organizar melhor a distribuição, vamos dizer, desses imunonutrientes e agora promover uma resposta imune controlada, porque ele sabe controlar as respostas, ele sabe modular. Sim. Agora, um fato que as mães às vezes esquecem. Eu vejo no shopping, em vários lugares, crianças, e você vê que a criança não tem nem 5 dias, nem 7 dias, já estão passeando no shopping. Né? A gente não deve fazer isso nem com os nossos cachorros, os nossos gatos. Precisa aguardar, porque são neonatos. Né? Então, os passeios, sim, são bem-vindos, mas tem uma época. O sistema imune está em evolução, está em desenvolvimento nesse ciclo. Sim. Então, as visitas. Tem que restringir as visitas também. Nada de beijinho, né? Vamos lavar a mão antes de chegar e depois de sair, né? Porque esse é um hábito que a gente deve desenvolver, né? Então, são várias estratégias. Sim. E essa que eu estou falando, todo mundo esquece. Claro, sim. E agora um tema assim, que é muito polêmico, voltou a ser polêmico agora, né? Que é, eu devo ou não vacinar o meu bebê? Porque até então era de senso comum vacinar, fazia bem, mas agora está surgindo algumas correntes que falam que não é o certo, por mais que nós, profissionais da saúde, sempre orientamos a vacina, que ela melhora o sistema imune. Mas, assim, o porquê desse tanto receio você acha que está acontecendo? E, assim, se realmente deveria ter um receio ou não com essa vacina? Vamos dizer assim que os antivacinas, eles sempre existiram, desde que as vacinas existiram, tá? Na antiguidade, os chineses já faziam uma técnica que se chamava variolação, para impedir ou para diminuir a reatividade à varíola humana. Porque a variolação envolvia buscar pústulas de varíola bovina para imunizar as pessoas. Depois, Edward Jenner, em 1789, até desenvolveu a técnica de imunização, né? E ele é o pai da imunologia. Mas, então, os antivacinas sempre existiram. Sim. Tá? Então, não é uma coisa recente, a gente já sabe disso. Só que, devido a uma pesquisa, um artigo publicado, inclusive ele já foi despublicado, os seus pesquisadores já foram banidos da ciência, inclusive, porque eles fizeram um estudo com um grande viés, em que associaram a vacina do sarampo, né, a tríplice viral, com o desenvolvimento de autismo. Mas aí, estudando-se, e os outros pesquisadores na mesma época viram que eles não conseguiam reproduzir os resultados dessa outra pesquisa, né? Mas vamos dizer assim, o mal feito já estava em andamento. Aumentando ainda mais a questão dos antivacinas, das pessoas que são contra. Mas a vacina, eu costumo dizer, eu sou imunologista, Sim. Eu costumo dizer que os antibióticos, sim, eles levaram um impulsionamento, né, na saúde das pessoas, a outras drogas, como os corticoides, anti-inflamatórios. Mas as vacinas mudaram a história. Se nós virmos as grandes doenças que hoje não mais nos afligem, ou se elas são esporádicas, antes elas eram endêmicas, e matavam crianças, jovens, adultos, idosos, e hoje elas praticamente, muitas não foram erradicadas, a única varíola, por vacinação. Sim. Mas o que realmente mudou a história, né, de vida são as vacinas. Sim. A vacina pode causar doença? Pode. Se eu tomar 100 doses de uma vacina, eu vou ficar doente, com certeza. Não do agente vacinal, mas do processo de estimulação do meu sistema imune.
Porque as vacinas, hoje elas são produzidas com alta tecnologia. Da mesma forma que o nosso celular, da mesma forma que um carro tem tecnologia, as vacinas também têm. E elas têm testes e testes para ver eficácia e segurança. Então, as vacinas, elas vão induzir uma resposta imune de forma controlada. Enquanto na natureza, quando eu entro em contato com esse agente infeccioso, a minha resposta pode ser, ela pode ser maior ou menor, me protegendo ou não. E a vacina não, ela me ajuda na prevenção, tá? E inclusive na diminuição do agravo se eu ficar doente por causa, não da vacina, mas por causa que eu entrei em contato com o patógeno alguns dias. Porque é uma construção, né, do nosso sistema imune. Então, se a gente já teve um contato, a gente já cria esse anticorpo, já cria essas coisas. Eu posso até ter a doença, mas eu não vou ter ela na forma grave. Sim. Eu não vou ter ela na forma de que pode me levar à UTI ou mesmo à morte. Tá? Tem algumas doenças, por exemplo, a catapora. A catapora em criança é uma doença que, dependendo do sistema imune da criança, da idade, na maior parte das vezes, é uma doença leve. Sim. Tá? No jovem, no adulto, é uma doença grave. Então, a gente vacina as crianças para que, quando eles chegarem na idade adulta, eles estão protegidos. Sim. O herpes zoster, é uma doença gravíssima. As pessoas acham que é só um cobreiro. Não é só um cobreiro. Pode acometer órgãos importantes, inclusive a retina, os olhos, e inclusive outros sistemas que vão colidir com a vida. Então, quando a gente fala em vacina, pode causar doença? Depende do mau uso dessa vacina. E principalmente, por exemplo, algumas doenças, algumas vacinas que estão até sendo abolidas, podem alterar o processo inflamatório crônico e favorecer o desenvolvimento de uma doença autoimune. Mas não que ela vai levar. Sim. Tá? Mas, novamente, no Brasil e em muitos países, estão sendo utilizadas estratégias, vacinas de alta tecnologia, que estão diminuindo a possibilidade dessas doenças autoimunes. E a gente acredita que tem muito mais a ver com o nosso estilo de vida, mais abrir embalagens do que fechar. Sim. O sedentarismo, a falta de manejo do estresse, porque todo mundo está sob estresse, todos. Sim. A questão é o que você vai fazer com ele. Tá? Então, isso é muito mais determinante do que a vacina. Muito mais. Isso fica bem claro quando a gente vê os trabalhos científicos. A nossa questão é melhorar, né, o estilo de vida, e a partir disso, né, a gente tem que também criar um senso de noção que é importante a gente se vacinar, porque a gente não está protegendo a gente, né, por exemplo, a mãe. Se a mãe se vacina, ela protege também o bebê, porque, afinal de contas, ela, além de passar os anticorpos por meio do leite materno, ela também já está mais protegida contra aquele antígeno, e a partir disso ela não consegue transmitir de maneira tão efetiva assim para aquele bebê. E se o patógeno chegar nela, como ela tem defesa, ela consegue destruir o patógeno. Sim. E impedir para que outras pessoas. Foi bom você ter tocado nisso, porque as vacinas, elas são tão eficientes que elas são vítimas delas próprias. Sim. As pessoas não acreditam mais que existe sarampo, que existe coqueluche, rubéola, e aí acredita que é uma indústria que está vendendo algo que não existe para nós. Então, assim, o sucesso das vacinas é que também está colaborando com a menor adesão. Sim. E aí, por exemplo, o Brasil era referência no mundo na área de vacinação e imunização, por causa do SUS, por causa das campanhas com o Zé Gotinha, da paralisia infantil. E aí, por que não havia mais a necessidade, a gente podia comprar uma vacina melhor, que era a Salk em vez da Sabin, não havia mais aquela necessidade daquelas campanhas, assim, de fim de semana, de um dia, né, da gotinha. Isso diminuiu também a cultura da vacinação, porque era um momento de festa. Os pais iam vacinar, né, então era muito legal, tinha brinquedo para as crianças. Então, isso, de certa forma, também contribuiu para uma baixa adesão. Sim, e essas novas vacinas, né, elas também estão sendo mais injetáveis do que antigamente também. Era um modo que, teoricamente, a criança não chorava. E os pais têm aquele certo receio do choro da criança, eles ficam com dó. Sim. Então, eles têm aquele medo de levar para vacinar. Então, diferente da veterinária, que a gente pode administrar uma V10
que é uma vacina que tem 10 antígenos diferentes, na medicina humana ou na ciência humana, nós temos as tríplices, bacterianas e virais. Mas a gente não fornece tantos antígenos de uma vez. Claro. Então, sim, vai ser necessário novos retornos aos centros de imunização para completar, além do que a cada 3 meses ou a cada 1 mês. E isso, realmente, para algumas famílias, em algumas situações de vulnerabilidade, pode ser difícil de completar o calendário vacinal corretamente. Professor, eu agradeço muito a sua participação, foi muito engrandecedor, foi muito bom tê-la por aqui. E qualquer coisa, a gente sempre fica muito feliz, a gente adora suas aulas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, e pra gente estar finalizando por aqui, então eu quero que vocês sigam a gente no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube e também no Spotify, porque estamos em todas as redes sociais. Então, até logo, um beijo para todos vocês.